Vamos falar então do ataque, das agressões sofridas na noite de sexta-feira em Roma pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente já tem as imagens, devem chegar a qualquer momento. Flávio Dino disse, que essas imagens devem chegar até sexta-feira. O casal suspeito de agredir vai depor hoje na Justiça, A Polícia Federal pediu essas imagens à Interpol. É claro que ainda tem ali todo um trâmite para acontecer, mas essas imagens devem chegar até sexta-feira. De qualquer modo, o que a gente sabe, Gui, é que a Malu Gaspar, do jornal O Globo, publicou hoje uma matéria dizendo que ela teve acesso de alguma maneira aí às imagens e que essas imagens desmentem a versão inicial da família. Eles parte deles já havia prestado depoimento e eles dizem que não xingaram, que foram provocados, ao contrário, Eles contam a história de uma maneira invertida. Mas essas imagens que ela teve acesso, o que ela diz é o seguinte, é que dá para ver, embora não tenha áudio, mas que dá para ver, fazer a leitura labial, inclusive pelo gesto, que a Andréia Munaral desafiando Moraes. Dá para ver isso mesmo sem ouvir o áudio. Essas imagens mostram isso claramente, Guilherme? E isso é central porque o que está sendo dito pelos bolsonaristas é que não teria acontecido da maneira que o Alexandre de Moraes e o filho contaram, que é tática bolsonarista desde o dia zero, de querer dizer, não foi bem assim, tá mentindo, e querer criar uma confusão. A Malu até usa na reportagem dela o termo de confusão interpretativa de Moraes, de que os bolsonaristas que atacaram ele dizem que ele teria interpretado de maneira errada a forma como ele se dirigia, o casal se dirigia a ele. E nas imagens, segundo ela, dá para ver claramente que não houve nenhum tipo de confusão nessa interpretação. E essa justificativa, Vivi, de que as imagens precisam chegar para entender exatamente o que aconteceu, é também o que o Bolsonaro está alegando para ficar em silêncio até agora. Eu não sei se vocês perceberam, mas a única autoridade grande, enfim, de relevância, que não se manifestou até agora foi o Bolsonaro. Você viu até aliados dele se manifestando, o Valdemar Costa Neto se manifestou, o Ricardo Barros, que foi líder do governo dele na Câmara. O Moro também, O Moro falou também. O Sérgio Moro falou, e ele, Bolsonaro, está em silêncio. É um silêncio que foi percebido no STF. E o que a assessoria dele diz é que está esperando as imagens aparecerem para ele se manifestar. Bom, se as imagens mostrando que, seja lá o que elas venham a mostrar, e o Bolsonaro, de alguma maneira, se manifestar contrariamente ao Alexandre de Moraes, eu diria que não é propriamente uma decisão inteligente para quem vai em breve ter o seu recurso julgado pelo STF, Sim, então, de qualquer maneira, essas imagens vão comprovar o que já está muito claro, Guilherme? Não tem muito, não tem muito como dizer qualquer coisa diferente disso. Até porque também a gente está falando de um ministro, do Alexandre de Moraes, contar uma história que não aconteceu. Se colocar, se entregar assim de bandeja, com um monte de testemunha ali do lado também, Exatamente. Enfim, não tem sem razão, não teria razão para ele contar uma versão diferente. Isso é uma coisa muito desgastante de lidar com o bolsonarismo, gente? Porque ficam criando em coisas que não teria por que ter nenhum tipo de dúvida. Eles ficam criando, fica minando o que a gente entende como fato, obviamente o relato do Alexandre de Moraes está muito próximo do que deve ter de fato acontecido. E aí fica jogando esse tipo de suspeita, o tempo que a gente fica perdendo nisso. Enfim, que bom que há essas imagens e isso vai dirimir qualquer tipo de dúvida, E aí também tem o processo do Bolsonaro pensar o que dizer, Guilherme? Porque ele passou a vida atacando os ministros do STF, em especial o Alexandre de Moraes, Nominalmente ele já citou vários ministros, mas em especial o que mais sofreu ataques dele até hoje foi o Alexandre de Moraes. Chico, você... Eu estou vendo aqui, no 7 de setembro de 21,
Né? Lembra aquele Bolsonaro que estava na Avenida Paulista e chamou textualmente, né, Alexandre de Moraes de canalha. Isso. Dizendo, não vou obedecer ordens desse homem, desse canalha, e nunca serei preso. Né? Aquele tigrão que ameaçava, e no 7 de setembro de 21, ameaçava com golpe e tudo mais, agora fica mais mansinho. Mas daí a chegar a se solidarizar com Moraes, né, vai ser mais difícil. Imagina esses bolsonaristas que hostilizaram o ministro Moraes lá em Roma, né, certamente incentivados lá no passado pelo Bolsonaro, que disse para eles, né, para esse gado, olha, esse ministro é um canalha e eu não vou obedecer, batendo no peito e tal. Como é que eles vão receber agora, né, uma crítica de Bolsonaro solidarizando-se com o Moraes? Falou, ai, que coisa é essa? Podem ser mais 3 que vão entrar na turma daquele arrependido. Então, isso que eu ia perguntar para o Guilherme. Ele está construindo a narrativa, né, Guilherme, também, né? Porque em algum momento as imagens vão aparecer, o Bolsonaro vai precisar se solidarizar, todo mundo já fez, né? Mas ele só está pensando no que dizer, né? Porque ele precisa agradar as pessoas que esperam um mínimo de civilidade, não sei como alguém espera a civilidade do Bolsonaro ainda, mas que espera o mínimo de civilidade de um ex-presidente com a sua base que acha legal bater em ministro do STF, né, Guilherme? Exato. E ele tem que, mais uma vez, ele vai ter que escolher a qual público ele vai desagradar, né? Lembrando que a opção de manifestar solidariedade ao Alexandre de Moraes não faz com que ele agrade, até pelo time, né, que essa eventual manifestação venha, não significa que ele vá conseguir mudar a forma como o STF o encara. Isso é uma coisa que dificilmente o Bolsonaro ainda consegue fazer. Depois de 4 anos atacando o Supremo, como fez, aliás, ataque que começou, vamos lembrar, antes ainda do mandato dele, quando, ainda na eleição de 2018, o Eduardo Bolsonaro diz lá a famosa frase de que para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado. E ali começa, né, esse enfrentamento direto do Bolsonaro ao Supremo. E quando você falava aí, Chico, eu fui buscar para recuperar a frase exata lá de 2021, é muito pesada aqui, ó. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixa de oprimir o povo brasileiro, deixa de censurar o seu povo. Isso é o exemplo perfeito do discurso de ódio que vira crime de ódio. É isso. É um discurso de ódio de uma liderança que tem responsabilidade com o que diz, e esse discurso de ódio vira crime de ódio. Ali foi um tapa, né, no filho do Alexandre de Moraes. Agora, se aquilo ali fosse talvez fora das dependências de um aeroporto, talvez fosse um tiro, fosse algo com uma arma, e poderia até matar alguém. Esse tipo de caso, que é muito triste, mas ele é muito pedagógico, é muito ilustrativo de como a pessoa, a autoridade que profere um discurso de ódio, ela tem responsabilidade quando um seguidor, um apoiador, alguém que o admira, faz o que esses 3 fizeram. Ô, Guilherme, só para completar aqui, eu estava acompanhando a sua leitura, que eu também estava vendo literalmente o que disse naquela época o Bolsonaro, mas ele disse mais a respeito de Moraes. Ou este ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Né? Dizer a vocês que qualquer decisão do Alexandre de Moraes, este presidente não mais cumprirá. Dizer mais a vocês, nós acreditamos e queremos a democracia, a alma da democracia, o voto. Não vamos admitir um sistema, não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições. Não posso participar de uma farsa como esta, patrocinada ainda pelo presidente do TSE, referindo-se ao ministro Barroso, né?
Dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília, só Deus me tira de lá. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. O Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. E por aí vai. Quer dizer, é esse o discurso do cara que faz com que essa gente inculta, que xinga os outros chamando de comunista, se sintam empoderados, se sintam todos garbosos para no aeroporto de Roma, gente que tem dinheiro, está passeando lá para a Europa. Né? Vejam o ministro, que eles nem conhecem pessoalmente, e partam para cima dele. Olha, isso tem que acabar, né? Não é possível que a gente caminhe, as pessoas caminhem pela rua xingando umas às outras, sem nem conhecer pessoalmente. É isso. Gostei de se encontrar, porque eu encontrei o resto do texto. É grotesco. É digno dele mesmo. Tem um meme ótimo no TikTok que mostra o Bolsonaro falando: ninguém vai pegar meu celular. Aí ele: pegaram meu celular. É mais ou menos esse negócio: ninguém vai me prender, calma aí que o seu está sendo construído, Jair. Deixa eu voltar, Guilherme, para a gente falar sobre o perfil dessas pessoas que atacaram o presidente do STF, o Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma. Uma reportagem da Folha de São Paulo, assinada pelo Rubens Cavallari e o Arthur Rodrigues, fala sobre o perfil do Roberto Mantovani Filho, né, um dos suspeitos de ter agredido o Alexandre de Moraes. Ele é de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo. E, Guilherme, ele tem duas coisas muito comuns do Brasil. Uma mistura do futebol com a política, né? O Roberto Mantovani teve relação com a União Barbarense, um time que teve até um relativo sucesso aqui nos anos 2000, nos anos 90, aqui no estado de São Paulo. E ele também teve o que a gente chama, e o Edu trouxe isso aqui, acho que não me engano, tem uns 10 dias atrás, falando sobre as coligações do interior do Brasil, né? A gente está acostumado nessa política polarizada, PT e PL agora, antes era PT e PSDB nacionalmente, mas as alianças regionais são diferentes, né? E acho que o Roberto Mantovani Filho é um exemplo disso. Inclusive, nessa matéria do Arthur e do Rubens, eles dizem que pouco antes da viagem que ele se encontrou acidentalmente com Alexandre de Moraes em Roma, ele teve com o presidente do PT em Santa Bárbara do Oeste, Luiz Vanderlei Largueza, que foi seu parceiro de chapa numa dobradinha lá em Santa Bárbara do Oeste entre PL e PT. Ou seja, pelo interior do Brasil isso é muito comum, né, Guilherme? E aí a história do Mantovani, apesar dessas críticas muito duras ao PT, é de uma aliança recente com o PT lá em Santa Bárbara, né, Gui? Isso é a cara do Brasil, né? É a cara de você ter essa postura, você ter uma postura de um lado e ali na esquina você fazer uma coisa completamente diferente. Certamente, quando teve essa aliança, ele não dizia que o cara era comunista, como é que é? Comunista, corrupto, comprado, né? Essas três coisas que ele falou do Alexandre de Moraes. Enfim, é Brasil na veia esse detalhe aí que você trouxe.